Eu vou começar falando um pouco sobre pré-modernismo, o termo, as características e o contexto histórico do que acontece na época desse período literário. O pré-modernismo, ele começa em 1902 e termina em 1922, com a Semana da Arte Moderna. Esse movimento, ele representa transição, um momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura, que é o modernismo. E ele coexiste com o simbolismo e o parnasianismo e aponta vários problemas da nossa realidade cultural e social. O contexto histórico se passa, assim, em um momento em que o mundo estava muito abalado por causa da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que acontece em 1917. Enquanto isso, no Brasil, o pré-modernismo ele se desenvolve numa época de transição entre a República da Espada e a República das Oligarquias. E este momento cria uma classe média reformista, e com entusiasmados por ideias positivistas. Eles exigiam várias mudanças. Então surge uma massa popular insatisfeita e propensa a revoltas, às vezes até sem sentido, como a revolta da vacina, que acontece em 1904. O pré-modernismo ele se caracteriza pela sua temática nacionalista e tem um nacionalismo crítico e questionador. Ele oscila entre uma produção conservadora, com características realistas e naturalistas na prosa, e o parnasiano simbolista na poesia, e uma produção inovadora, com profundo interesse e preocupação em registrar na prosa e os desequilíbrios sociais da época. E na poesia, Augusto dos Anjos, que é o marco dessa poesia, utiliza palavras antipoéticas que afrontam a sensibilidade parnasiana, rompem o padrão. A denominação do período ele surge em razão do ecletismo da época, pois várias correntes, vários estilos indefinidos eles se chocavam, que rompia com o academicismo e já juntava com essa inovação dessa época. A criação do termo acontece em 1950 pelo crítico Alceu de Amoroso Lima. Portanto, várias pessoas acham esse termo equivocado, pois não compreende a complexidade estética e ideológica das obras então produzidas e considera apenas textos precursores da Semana de Arte Moderna. No entanto, exigências didáticas e a falta de outra classificação aceitável acabaram por difundir o termo como o pré-modernismo, que passa a indicar a maior parte das obras produzidas no período. Esse período ele é muito importante exatamente por preceder o modernismo, que muda completamente a literatura brasileira. Hoje eu vou falar de um dos autores mais importantes do pré-modernismo. Euclides da Cunha nasceu em 1866, dia 20 de janeiro, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Aos 3 anos de idade, sua mãe morreu e, com as mudanças de lugar, de escola, ele entrou para a escola militar. Logo um tempo depois, se formou em Engenharia Militar e Ciências Naturais. E em 1897 ele foi convocado para a Guerra dos Canudos, né? E por presenciar muitas coisas lá, ele decidiu escrever o livro Os Sertões. Com esse grande feito, em 21 de setembro de 1903, ele foi chamado para o número 7 na Academia de Letras e morreu em 1909, no Rio de Janeiro. Nessa obra, Euclides da Cunha descreve o homem, a religião, a sociedade, enfim, todos os aspectos do sertão brasileiro. Sua intenção foi não revelar à nação a vida humilde e desamparada do povo do sertão, esquecido pelos governantes, mas também denunciar o erro do governo com sua expedição punitiva, sem considerar os precedentes de natureza sociológica que deram motivo para o conflito. E a obra divide-se em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A terra é a descrição geográfica, né, da região e das difíceis condições de sobrevivência do seu povo. O homem, que é a caracterização dos vários tipos de brasileiros. O autor detém-se no jagunço, né, com a sub-raça, com suas desgraças e torturas e tal. E a luta é a descrição da resistência heróica, né, de Antônio Conselheiro e o massacre de 25 mil pessoas. Agora nós vamos falar sobre Lima Barreto. Lima Barreto foi um grande escritor, jornalista, mulato carioca.
conhecido principalmente por suas obras que abordavam temas sociais e nacionalistas. Falando um pouco sobre a escrita de Lima Barreto, ele era considerado um homem bastante fora da casinha, já que ele escrevia de uma forma coloquial, uma forma do dia a dia, uma forma que as pessoas entendessem. Lima Barreto era bastante observador e ele observava principalmente a realidade do Rio de Janeiro, em relação à política, a racismo, a desigualdade social, etc. Em 1909, Lima Barreto estreou seu primeiro livro, que deu o nome de Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Logo em seguida, ele já lançou seu grande sucesso, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai ser um dos livros que eu vou falar. Depois ele lançou Numa e Ninfa, Os Brasungas, Clara dos Anjos, Cemitério dos Vivos e Diário Íntimo. Falando um pouco sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi o grande sucesso de Lima Barreto, fala basicamente sobre um homem que era muito nacionalista, um fanista, patriota, e ele simplesmente se negava a conhecer, a querer utilizar das coisas que eram estrangeiras, coisas que não eram daqui do Brasil. Ele queria falar Tupi-Guarani, inclusive ele conseguiu. Policarpo escreveu uma carta em Tupi-Guarani para o ministro da época e foi internado num hospício, né? Já que ninguém entendia o que se passava na cabeça dele, a forma que ele pensava, todo mundo achava que ele era um pouco desparafusado da cabeça. Agora vamos falar um pouco sobre Clara dos Anjos, que retrata a realidade de uma menina de 17 anos, de família bastante humilde, morava no subúrbio do Rio. E fala também sobre assuntos bastante delicados, sobre o papel da mulher negra na sociedade, sobre a obrigação do casamento em questão da sociedade. E é muito importante esse livro porque se hoje em dia, né, temos o caso de Marielle Franco, se hoje em dia tem pessoas que ainda não reconhecem o racismo, imagina 100 anos atrás. E foi isso que Lima Barreto fez. Há 100 anos atrás ele já estava retratando e falando sobre questões raciais, sobre como os negros sofrem bastante preconceito e como é difícil você ser uma mulher negra na sociedade. É isso. Eu vou falar sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato iniciou sua primeira carreira na literatura infantil em 1921. Foi onde ele publicou Narizinho Arrebitado. Sem deixar sua paixão por literatura de lado, ele começou a escrever cartas e artigos para os importantes jornais da região. Em 1918, foi quando ele publicou o primeiro livro, Rurupés, que junta crônicas e contos. Agora eu vou falar sobre algumas obras mais importantes dele. Reinações de Narizinho, que foi em 1931, Caçada de Pedrinho, 1933, Emília do País de Gramática, 1934, Biografia de Dona Benta, 1935, Dom Quixote das Crianças, 1936, História de Tia Anastácia, 1937, O Poço de Visconde, 1937 também, e o Pica-Pau Amarelo, que foi em 1939, que esse Pica-Pau Amarelo foi tanto que fez mais sucesso, né? Que todo mundo assistiu esse Pica-Pau Amarelo, que até hoje eu acho que tem gente que assiste. E é isso. Hoje eu vou falar sobre Augusto dos Anjos, um dos principais autores do início desse século. Augusto nasceu no interior da Paraíba e acabou por se formar em Direito. Assim como seu pai, ele lecionou por alguns anos no Rio de Janeiro e mais tarde ele publicou a sua única obra, chamada Eu, de 1912. Augusto é considerado um dos autores mais originais do início desse século, apesar de ele ter grandes influências do parnasianismo. Ele ainda assim expressa uma grande originalidade na sua única obra. Nos versos de Eu é possível encontrar muito pessimismo por ele querer expressar a morte da sua forma mais crua e cientifista. E é por isso que ele é um dos principais autores do pré-modernismo.